Obrigada, Ítalo, pelas palavras. Eu acho que sua fala tem muitos pontos importantes para a discussão nos grupos de trabalho. Então, vamos agora para a professora Rita Coelho. Então, bom dia a todos, a todas. É um prazer muito grande e uma oportunidade extremamente relevante poder, em nome da equipe do Ministério da Educação, dialogar com vocês sobre essa segunda proposta da Base Nacional Comum Curricular, no caso especificamente da educação infantil. Eu queria agradecer a Andréia, em nome da qual eu agradeço o esforço coletivo que fica evidente nesse espaço e na articulação que vocês construíram no Estado, com prioridade para o diálogo com os professores. Esse momento de construção da base é um momento de convite à cooperação, à nossa capacidade de negociação dos nossos entendimentos e das nossas convicções. É um momento de construção de maior clareza entre nós a partir de um projeto de sociedade e a partir da definição de qual é o papel da escola, qual é o papel da educação como dever de Estado na construção dessa cidadania e dessa sociedade. A fala do Ítalo é super importante porque é a fala que coloca os parâmetros gerais estruturantes dessa estratégia de construção da base. Então, são esses grandes parâmetros que vão orientar a concepção da base nas diferentes etapas, da educação infantil ao ensino médio, ok? Eu vou explorar aqui, nesses 30 ou 20 minutos, alguns aspectos muito relevantes que justificam essa opção que vocês fizeram de um diálogo específico sobre a educação infantil. Eu quero destacar que a educação infantil no nosso país está em construção no âmbito do sistema educacional brasileiro. Ela não está dada. Ela está, inclusive, pactuada em alguns aspectos da nossa legislação, mas não pactuada em todos os aspectos da legislação. A própria legislação ainda não abrange a educação infantil como um todo. Isso é um sinal, é um indicador desse processo que a nossa sociedade vive a partir dos últimos 40, 30 anos, de construção desse dever do Estado com a educação da criança desde o nascimento. Pode passar, colega. Então, a primeira questão que eu queria lembrar é que a Constituição Federal de 88, quando ela se refere a conteúdos de aprendizagem, ela é específica para o ensino fundamental. Ela não inclui a educação infantil e nem o ensino médio. A LDB, em 96, inclui o ensino médio, quando ela vai definir que os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional comum. Pode passar, colega. Em 2010, o Conselho Nacional de Educação define as diretrizes curriculares nacionais da educação básica. E nessas diretrizes, o Conselho define o que é a base nacional comum da educação básica. E vai dizer que essa base são os conhecimentos, os valores produzidos culturalmente nas diferentes instituições, nos movimentos sociais. E,
Educação infantil está aí. Nós não criamos um outro mundo para existir educação infantil. Ela está inserida nesta produção de conhecimento, de saberes, de valores da nossa cultura, da nossa sociedade. Então, aqui, em 2010, acende um sinal amarelo de que a educação infantil tem base. E, no nosso entendimento, naquela época, o que era a nossa base? As diretrizes curriculares nacionais da educação infantil. Nós tivemos total tranquilidade quando, em 2010, o Conselho Nacional de Educação faz essa definição de base e nós entendemos que as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil era, então, a nossa base nacional comum. Mas, em 2013, a LDB sofre uma alteração e o artigo 26 é explícito. A educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio têm uma base nacional comum curricular, a ser complementada em cada sistema por uma parte diversificada. Mas esse artigo, nos seus incisos, vai dizer mais. A base nacional comum se organiza a partir das 4 grandes áreas de conhecimento: as linguagens, a matemática, ciências da natureza, ciências humanas. E aí nós, da educação infantil, nós não trabalhamos muito assim, não é verdade? Quem é da educação infantil e está aqui dialogando, sabe que a educação infantil não trabalha organizada por áreas de conhecimento, embora as áreas de conhecimento estejam presentes nas práticas pedagógicas da educação infantil. Então, aqui acende na nossa área, na coordenação de educação infantil, na Secretaria de Educação Básica, a evidência de que nós tínhamos que entrar de forma mais incisiva no debate da Base Nacional Comum Curricular. E a conferência... Pode passar, colega. E a Conferência Nacional de Educação, no eixo da qualidade, outra vez ela vai se referir, à elaboração, mediante consulta pública, de uma proposta de direitos e objetivos de aprendizagem para os alunos do ensino fundamental e médio. Mas as crianças da educação infantil têm direito a aprendizagens. Então, por que eu estou trazendo a lei? Porque vai ficando muito claro esse processo de construção. Não está pronto na educação infantil e não é igual ao ensino fundamental e ao ensino médio. Esse é o desafio histórico desse momento importante que nós estamos vivendo. E, em 2014, o Plano Nacional de Educação... Passa para nós, colega, obrigada. Quando ele vai falar de currículo, olha que interessante, essa é a nossa última legislação, ela é de 2014, e vocês estão observando que há uma coerência na legislação. Ensino fundamental e médio, consulta pública, conteúdos ano a ano, áreas de conhecimento, e que isso não aparece na educação infantil. E no Plano Nacional, o que o plano vai dizer? Que nós, da educação infantil, temos que nos articular com a pós-graduação, com os núcleos de pesquisa, com a formação de profissionais, para garantir que a elaboração de currículos e propostas pedagógicas da educação infantil incorporem os avanços da pesquisa. Isso é muito importante, gente. E para o ensino fundamental e médio, o que o plano vai dizer? A definição de uma base nacional comum dos currículos, definido ano a ano. Ok? Então,
para nós, a base. Pode passar, colega. Pode passar. É um momento importante de sublinhar, de reafirmar as concepções que estão presentes nas diretrizes. É mais uma das etapas de consolidação da identidade da educação infantil no âmbito do sistema educacional e é uma estratégia de enfrentamento das nossas desigualdades de acesso aos bens culturais. A nossa desigualdade não é só de acesso à vaga, não. A nossa desigualdade na educação infantil é gritante em relação ao acesso a bens culturais. Vocês sabem que no Brasil existe uma educação infantil para pobres e uma educação infantil para ricos. É isso que nós precisamos enfrentar com a base. E a própria identidade da educação infantil. Pode passar, colega. Então, para as diretrizes, a educação infantil, ela tem o objetivo, olha aqui outra diferença importante da educação infantil, de garantir o acesso a processos de apropriação, renovação de saberes e conhecimento. Isso é o objetivo de toda a escola. Acesso a conhecimento, saberes, ok? Mas a educação infantil tem como objetivo garantir a proteção, a saúde, a liberdade, o respeito, a brincadeira, a convivência e a interação meninos e meninas. Isso está nas nossas diretrizes curriculares. Então, não é só ao conhecimento que a educação infantil tem o dever, ou as crianças têm o direito. E essa concepção de educação, ela rompe com dois modelos, dois processos muito presentes no sistema da educação infantil, que é o assistencialismo, a filantropia e o processo de antecipação da escolarização, ou o processo de imitação do ensino fundamental, né? Quer dizer, a gente antecipa, às vezes, o que tem de pior no ensino fundamental, em nome de buscar uma identidade da educação infantil. Tá? Então, pode passar. Nessa perspectiva, chamar a atenção de vocês, o Ítalo já falou, mas com esta compreensão de objetivo da educação infantil, base não é currículo. O currículo, a Magda Soares disse muito bem ali no vídeo, o currículo é o que o professor vai construir a partir da experiência dele e a partir da interação com a criança. Porque não é só a experiência do professor, são as características da criança também, né? Então, o currículo é uma competência de vocês. A base é uma das referências. Pode passar, colega. Os dois grandes eixos do currículo na educação infantil, interação ou interações e brincadeiras, os princípios éticos, estéticos e políticos e a centralidade na criança como um ser integral. Então, isso está lá na nossa diretriz, e isso na fala do Ítalo ficou muito claro que é princípio estruturante de toda a base da educação básica, ok? Pode passar, colega? Bom, pode passar. Pode passar. Na segunda versão, que é o que vocês vão discutir, na perspectiva de alterar, de aprimorar, né? Nós realizamos 90 reuniões específicas sobre educação infantil. Nós tivemos 4 leitores críticos da área de educação infantil,
avaliando a primeira versão. Nós tivemos 380 mil contribuições no portal específicas da educação infantil. E nós realizamos reuniões com as áreas de conhecimento, com a matemática, com a língua portuguesa, com a educação física, com a arte, com geografia, com o ensino religioso. Por quê? Para avaliar se o que nós estávamos propondo contemplava as áreas de conhecimento. Já que o que está proposto na base para a educação infantil não se organiza por áreas de conhecimento. Ok? Pode passar. E aí está a proposta que nós precisamos, queremos e temos muita expectativa do trabalho de vocês, né? Então, na educação infantil, nós estamos propondo e explicitando os direitos de aprendizagem, como o direito de conviver, como o direito de brincar, de explorar, de participar, de expressar e conhecer-se. O direito não é aula de língua portuguesa. O direito não é educação física. O direito está centrado em processos estruturantes do sujeito. Conviver. É lá na educação infantil que se define os fundamentos da nossa capacidade de conviver. Conviver em grupo, conviver na diferença. A gente viu na votação do impeachment que o nosso Congresso parece que não frequentou educação infantil, né? Não aprendeu a conviver ainda com a diferença, né? Quer dizer, explorar é o princípio da ciência. As ciências se estrutura a partir da curiosidade e da exploração. Nós não vamos ensinar ciências. O direito que a criança tem é de aprender a explorar o mundo, o outro, a natureza, o ambiente, os materiais, os livros. Então, aqui está o primeiro ponto importante que nós precisamos pactuar na base.